Brasil, bom dia! Ó, tomando um cafezinho hoje com vocês, meus amores, sejam bem-vindas ao nosso Café Empreendedora, hoje pós-feriado. Então, se você está assistindo o nosso café gravado, saiba que ontem foi feriado. E hoje, né, praticamente primeiro dia útil da semana, porque ontem foi terça e muita gente prolongou, né, emendou esse feriado e não trabalhou na segunda, não fez nada na segunda. Eu resolvi trazer um tema para você, que é falar sobre procrastinação. Você já ouviu falar de procrastinação? Você sabe o que é? Procrastinar é assim, você tem aquilo para fazer que é mega importante, que você sabe que é importante, que você precisa fazer. E aí o seu cérebro vira e fala assim para você: ai, não vamos fazer isso agora não. A gente pode fazer isso amanhã. Ao invés de a gente fazer isso hoje, que é segunda-feira, véspera de feriado, deixa pra gente fazer isso na quarta, né? Vamos aproveitar o feriado, vamos descansar. Então isso é procrastinar. E você sabe por que você procrastina? Você sabe? Porque pra gente saber como resolver, a gente tem que saber o que é, né? Eu quero falar um pouquinho pra vocês de procrastinação. Procrastinação é o mal do século na vida moderna. Antigamente, muito antigamente, né, na época aí do homem, da mulher das cavernas, o que acontecia? Nós éramos feitos para sobrevivência. Então, qual era a preocupação, né, do homem, da mulher, né, naquela ocasião? A nossa preocupação era sobreviver, ou seja, fugir da morte. A gente fugia da morte a todo custo, né, dos animais, de tudo aquilo. E a gente cuidava ali, né, da nossa questão da procriação, né, da perpetuação da espécie. E era uma coisa muito instintiva, porque naquela época a gente não tinha esse conhecimento que tem hoje de período fértil, dessas questões todas, e enfim. Então era realmente instintivo. Então, o que acontecia lá atrás, quando, né, tudo começou, quando as primeiras pessoas surgiram? Aconteceu que a gente lutava para sobreviver e a gente também perpetuava. Então era somente isso que a gente fazia. Naquela época a gente não tinha fogo, naquela época a gente não tinha geladeira, naquela época a gente não tinha nada. Então o que acontecia? A gente era obrigado a resolver as nossas questões de forma imediatista. Então a gente precisava resolver as nossas questões, né, com aqueles prazeres imediatos. Então sentiu fome, vai lá, caça, vai lá, pega uma fruta e come. Ouviu a fruta, já come a fruta, né, naquele momento. Por quê? Porque a gente não tinha geladeira, porque a gente não tinha como guardar, porque, enfim, a gente não tinha nada. Então precisava tudo ser feito ali naquele momento. O que acontece com a vida moderna? O que acontece com a vida moderna é que a gente tem todas as comodidades possíveis. Então a gente está aqui conversando à distância, a gente está conversando online. Se você tiver fome, você tem todas as facilidades do mundo para você conseguir a comida, né? Você não precisa nem cozinhar mais, você pode pedir por um aplicativo de entrega e buscar. Você pode comprar comida, você pode congelar essa comida. Enfim, tem uma série de opções. Isso só para a gente falar da parte de refeição, né? Que a gente não precisa sair correndo para caçar e comer correndo, porque a gente não tem como armazenar aquilo, porque aquilo vai estragar. Então, o que acontece? A gente, né, as nossas células, o nosso corpo, tudo isso foi preparado para o quê? Para prazeres imediatos. Geralmente, né, muitas vezes, esse prazer imediato pode vir a nos causar uma dor futura, que é o que acontece quando a gente procrastina, né? Então, se eu tinha um trabalho para fazer hoje e eu não fiz esse trabalho hoje, eu deixei para fazer amanhã e eu já tenho que entregar esse trabalho amanhã, muito possivelmente o que vai acontecer? Vai me causar um estresse, vai me causar uma ansiedade, vai me causar um medo de não conseguir fazer o trabalho porque eu deixei para a última hora. Em decorrência de quê? De ter procrastinado por aquele prazer muito imediato, que pode ter sido ficar sentada lá no sofá assistindo uma série, que pode ter sido ficar fazendo nada, que pode ter sido várias coisas, né? Vou dar outro exemplo para vocês que é maravilhoso: a academia. Quem gosta de ir na academia fazer exercício? Pouquíssimas pessoas, esse que é o fato, né? Pouquíssimas pessoas, mas todo mundo quer o resultado que vem da academia. O corpo definido, o bem-estar, a saúde, emagrecer, todo mundo quer o resultado, mas não é todo mundo que quer passar por aquela dor momentânea, por aquele sacrifício momentâneo que é fazer a atividade física, né? Então a gente quer o prazer, que aquilo vai
vai causar, mas a gente não quer aquela dor que vai causar. Por que eu tô falando isso? Por quê? Porque é muito mais fácil eu ficar em casa, sem fazer absolutamente nada, na minha vida sedentária, sendo muito prazeroso, comer aos montes, não fazer exercício nenhum. Só que lá na frente pode me ocasionar o quê? Vários problemas de saúde, pode me ocasionar, de repente, uma obesidade, uma série de outras coisas. Então, eu abro mão do meu prazer lá na frente, né? Que pode ser um prazer muito mais duradouro em prol de um prazer momentâneo. E a nossa cabeça, ela pensa, o que ela pensa quando ela fala pra gente procrastinar? Ela fala, não, depois você pode fazer isso. Por quê? Porque na vida moderna as coisas são mais fáceis. Porque a gente não tem o desafio da sobrevivência que a gente tinha lá atrás no passado. Então, eu dei o exemplo aqui da academia, que é muito forte, né? Ok, vou dar outro exemplo para você. Você que é mulher empreendedora, precisando fazer venda, né? Precisando acelerar o teu faturamento. Olha, dá para contar nos dedos de uma mão as pessoas que gostam de fazer a abordagem ativa ao cliente. Por exemplo, um telemarketing. Por exemplo, chamar no inbox de uma rede social. Fazer uma live, né? Não é todo mundo que gosta de fazer isso. E eu entendo por quê? Porque muitas vezes você está com medo de receber um não, porque aquilo não é uma coisa prazerosa, porque aquilo muitas vezes vai te gerar um sentimento de medo pela frustração de não dar certo. Enfim, o nosso cérebro começa a procrastinar. Não faz hoje não, faz depois, faz amanhã. E quando a gente procrastina, imediatamente a gente sente o quê? Prazer, porque aquilo que poderia causar, de certa forma, dor, sofrimento, a gente deixou de fazer. Então, se a gente deixou de fazer, automaticamente aquilo lá já nos gerou prazer imediato. Só que você esquece que esse prazer imediato pode te causar uma dor futura muito maior. Que é, por exemplo, você não vender no seu negócio. Por quê? Porque você não foi atrás dos seus clientes, porque você não ativou as vendas, porque você não fez uma divulgação, porque você não fez uma live, não se expôs. Enfim, tá bom? São alguns exemplos aqui do porquê a gente procrastina. Meus amores, eu também procrastino. Claro. Qual que é a diferença, tá? Todo mundo vai procrastinar uma hora ou outra e isso é bem natural. Mas qual que é a diferença? A diferença é quando você tem a sua mente preparada para aquilo, quando você já tem a sua mente organizada para aquela situação, você entende que o seu cérebro está te pedindo para procrastinar. Você entende o que está acontecendo com você. E aí você arruma ferramentas para fazer com que o seu cérebro trabalhe de acordo com aquilo que você precisa. Por exemplo, essa semana eu tenho uma palestra para dar, né? E eu precisava revisar esse conteúdo dessa palestra, né? Precisava revisar, toda vez que eu vou dar uma palestra eu reviso, né? Porque sempre tem alguma novidade, alguma atualização sobre aquele assunto, eu vou incluindo, algumas coisas às vezes não estão mais em conformidade para o momento, eu vou tirando, enfim, eu precisava fazer isso. Eu tinha também uma outra empresa que havia me pedido um projeto para uma palestra com outro tema totalmente diferente, eu precisava fazer essas duas coisas. Automaticamente, o que o meu cérebro começou a me dizer? O meu cérebro começou a me dizer o seguinte: não precisa revisar a palestra não, o conteúdo está ótimo. Vai fazer outra coisa, vai curtir, vai tomar uma cerveja, né? E aí eu falava, não, então eu não vou revisar o conteúdo da palestra agora, mas eu vou fazer o projeto da outra empresa que me pediu a palestra. E aí meu cérebro falava, não, mas espera aí, é véspera de feriado, deixa pra você fazer depois, dá tempo de fazer, e não sei o quê. Gente, vou dizer uma coisa pra vocês, quando a gente entende o que tá por trás desse processo de procrastinação, a gente vence a procrastinação. Né? Por quê? Porque eu conversei comigo, conversei com o meu cérebro e falei, olha, vamos parar com isso. Porque eu sei que precisa revisar. Porque eu sei que se eu fizer isso agora, quando for no dia da palestra, eu vou estar muito mais confiante. Porque se eu já fizer isso hoje, vai me sobrar um tempo para eu curtir a minha família despreocupada durante o final de semana. Eu não vou precisar estar com eles de corpo físico e mentalmente preocupada com uma atividade que eu preciso fazer. E assim eu fiz. Então eu venci essa procrastinação. Olha que isso aconteceu semana passada. Venci essa procrastinação. No domingo a gente saiu, passeou. Quem me acompanha aqui nas redes deve ter visto umas fotos lindas que eu coloquei. Que a gente, né, foi para a beira de um rio, passou um dia maravilhoso. Então é muito importante você entender o que está acontecendo com você, o que tem por trás desse seu raciocínio. Porque aí você vai vencer a procrastinação.
Uma outra dica, a última, tá? Pra gente encerrar o nosso cafezinho de hoje sobre procrastinação. Eu quero que você faça um exercício que é o seguinte. Se tudo continuar na sua vida do jeitinho que está hoje, como você vai estar daqui 5 anos? Quero que você faça esse exercício daqui 5 anos, tá? Quando eu faço os programas de mentoria, eu até falo de outras técnicas, mas eu quero te dar só essa pincelada que eu uso na mentoria. Daqui 5 anos, olha a sua vida pessoal, a sua vida profissional, os seus relacionamentos afetivos e amorosos e veja como vai estar daqui 5 anos se nada mudar. Você já vai ter aí um gatilho enorme para você parar de procrastinar as decisões e as mudanças que a sua vida está pedindo. Tá bom? Meus amores, um beijo, fiquem com Deus, excelente semana, boas vendas e eu encontro com vocês na sexta-feira de novo aqui pro nosso Café Empreendedor. Gente, agora que eu vi que a imagem estava super escura, mas não importa, né? Vocês estão me ouvindo. Meus amores, beijos, até sexta.